Olá, pessoal! Oi de novo. Bem-vindos para os que estão chegando. Probleminhas de conexão. Então, acho que deu certo. A Tatiana tem uma trajetória muito linda de como ela estudou para o NCLEX, superando seus próprios desafios, as adversidades, recalculando a rota quando foi necessário. Então, é com muita alegria que eu encontro a Tati aqui e que a gente pode compartilhar com vocês como foi para ela, porque eu tenho certeza que isso é uma forma de inspirar quem tá nessa trajetória, né, buscando passar no NCLEX. A Isabel tá dizendo que a imagem tá tremida. Eu tô com um probleminha de conexão aqui, então eu não sei se vai ficar 100%, pelo menos nesse início. Eu moro em São Bernardo e tá chovendo bastante, eu creio que seja isso. Mas vamos levando e a gente vai organizando aqui como pode. Então a Tati vai trazer aqui como que foi o NCLEX para ela, como que se desenrolou tanto a parte do estudo quanto a prova, e eu creio que isso vai trazer... Já chamei. É muito bom quando a gente pode acompanhar e agora trazer o enfermeiro aqui para contar a história com as suas próprias palavras. Tati, bem-vinda. Obrigada por você estar Oi, aqui. É uma obrigada pelo alegria convite. poder. Imagina, pra gente é um privilégio. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar encantadas também com tudo que você vai trazer. É muito prazeroso quando a gente pode acompanhar, que nem eu pude acompanhar um pouquinho da sua trajetória, dos bastidores, né? E Verdade. poder comemorar junto nas vitórias e segurar a onda quando o bicho tá pegando, quando Uhum, vem aquela nuvem negra, assim, e hoje estar aqui com você nada mais é do que colocar o selo de que deu tudo certo e que hoje você está na posição de que você vai poder ajudar os outros, né? Então, verdade. muito obrigada. É muito especial mesmo ter você aqui hoje. Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Tá. Meu nome é Tatiana. Eu me formei em 2010 na graduação. E desde então eu só trabalho com emergência. Eu trabalhava em pronto-socorro e cheguei a trabalhar no SAMU também, uma cidade vizinha. E meu último emprego foi como enfermeira militar. Tem um pessoalzinho que está entrando, da onde eu trabalhei. Olha isso, Eu convidado. os convidados. Eu trabalhava na emergência do hospital da aeronáutica aqui na minha cidade. Mas a gente começou, quando eu pensei nesse processo, minha família, a gente pensou nesse processo, fui levando durante um tempo, desde que eu pensei, eu acho que eu fiquei mais um ano trabalhando lá onde eu estava, mas aí chegou uma hora que eu tive que parar, conversar com meu marido e falar, não vai dar. Ou é um ou é outro, porque lá a gente tirava muito serviço, eu chegava a trabalhar 36 horas seguidas e eu ficava muito Ah, cansada. E eu não tinha tempo de sentar para absorver o conteúdo e estudar realmente. Então a gente sentou, decidi que meu marido ia continuar a trabalhar e eu ia sair de baixo da aeronáutica. Foi uma decisão muito difícil, porque o pessoal que é militar sabe, olha lá, ó, tem gente, ó, o militar ganha bem, né? Não é fácil uhum, conseguir entrar, mas depois que não. a gente entra, a gente não se vê fora de lá, porque a gente ganha bastante dinheiro para estar como militar. E voltar, sair de lá para voltar a trabalhar no pronto-socorro da vida ganhando 2, 3 mil é difícil. Então foi uma decisão difícil, mas com um propósito maior, que era concluir esse processo e ir embora para os Estados Unidos, né? Ganhar em dólar. Ah, que coisa linda. Sabe que eu fui olhar nossas mensagens no WhatsApp? A gente já conversa, sei lá, um ano e meio, Muito eu tempo. acho, Eu né? lembro que quando Então eu a te gente vem chamei a trocando. primeira vez, você estava começando de novo o seu processo. Você tinha parado para ter filho, né? Isso, isso mesmo. Nossa, foi. Você falou, Nossa. eu te achei pelo Facebook, que a gente Uhum. tem um grupo que está sendo extinto lá, inclusive, para poder concentrar, né, nas plataformas atuais. E você falou, eu te achei no Facebook, você pode me dar umas informações? E aí a É. gente começou a desenrolar. Porque, gente, Então, e hoje a gente está aqui. eu tive a ideia, assim, quem tá aí, que é do meu serviço, eu tava sentada lá na emergência e simplesmente falei, gente, eu vou embora pro Canadá. Porque a princípio foi o Canadá que a gente pensou, né?
Aí eu lembro que eu mandei mensagem pro meu marido e falei assim, André, vamos embora pro Canadá, pesquisa tudo aí. Ele, da onde você arrancou essa ideia? Eu falei, vamos embora pro A mulher tá Canadá. doida. E ele começou tipo, a pesquisar e eu no meu serviço, quando a gente chegou em casa, a gente começou a falar um pro outro que a gente tinha pesquisado. E desde então a gente começou nisso. Aí a gente descobriu que para ir para o Canadá tinha que ter o francês fluente. Chegamos a fazer uma aula de francês, mas tipo super difícil. Eu falei, gente, a gente nunca vai conseguir fazer uma prova de proficiência de francês. Vamos pensar em outra coisa. Aí meu marido começou a pesquisar, vamos para os Estados Unidos, porque lá eu já vi, precisa disso, disso. Aí achamos o tal do Márcio Licurgo, que eu acho que todos nós achamos uma vez, em alguma Sim, época o do nosso Márcio, processo. ele abriu as portas, né, da portas. informação, né, com certeza. Exatamente. Aí a gente começou a pesquisar, não tinha tanta informação. Na sua época, eu acho que tinha menos ainda, mas o meu comecinho, tipo, quase que não tinha nada também. Batemos muito cabeça, seguimos aquele Daniel Egipto, vimos a ida dele para lá e aí a gente começou o processo. Quero te fazer algumas perguntas mediante o que você vai me trazendo. Eu não tenho roteiro para o nosso papo, a não ser falar sobre o NCLEX, porque eu acho que o mais especial de conversar, assim, é trazer essas coisas que fazem parte do processo e que não são só sobre documentos e provas, né? Porque o que eu vejo, Tati, que muito mais desafiador do que passar nas provas e conseguir a certificação é a pessoa virar a chave na cabeça dela e da família, porque é um processo familiar, todos têm que estar engajados, né? Virar essa chave que é possível, o processo ele é viável, ele existe e que a pessoa é capaz de alcançar, né? Porque quando vira essa chave, a coisa deslancha, você fala, eu sou capaz, então onde eu vou? O que eu preciso fazer? Então a pessoa paga o preço para alcançar aquilo que ela quer. E o preço, ele é muito mais do que um montão de dólares que a gente gasta, né? Mas o preço é a renúncia de fazer coisas que você estava acostumada, a renúncia de um trabalho como o seu, que muita gente daria a vida, sonha em ter. A renúncia de tempo com as nossas crianças, a renúncia dos nossos bloqueios e das nossas dificuldades do aprendizado de uma coisa nova, porque o tempo todo o nosso cérebro fica trabalhando ao contrário, dizendo que a gente já está velho, que a gente já passou da idade, que isso não é pra gente, que o inglês é para quem já estuda inglês a vida inteira, que quem está começando do zero não vai conseguir alcançar o nível que é necessário, ser fluente, passar numa prova. Como é que eu vou estudar enfermagem em inglês? Então, quando você vira essa chave e você fala assim, eu caibo nesse negócio aí, isso aí, eu posso entrar nisso e finalizar. Eu acho que é isso que é aquela virada de chave, e aí o processo começa, né? Então, é muito lindo ver o que você trouxe, assim, do quanto você abriu mão. Em poucas palavras, você já mostrou tanto. E ser como um testemunho para as pessoas, né? Que se você faz, você alcança. A única coisa que impede a gente de alcançar é fazer. Nosso único adversário é a gente mesmo, o tempo todo, né? Então, obrigada. Se a live tivesse acabado aqui, já teria sido maravilhosa. Nossa, mas a gente está só começando. Porque faz 2 anos, né, que eu pensei, a gente teve o start de iniciar esse processo, que foi em pensar em ir para o Canadá. Desde então, Angélica, a minha vida, eu respiro isso. A minha vida é isso. Eu trabalho, eu tracei essa meta e nada me tira dessa linha até chegar lá. E desde então eu comecei o processo, eu não sabia uma palavra em inglês. A gente sabe, assim, coisas de música, mouse. A gente acha que sabe, né? A gente acha que sabe. Não sabe nada. E desde então eu falei, não, preciso arrumar alguma coisa pra gente estudar inglês. E desde então eu comecei a aula todos os santos dias, com professor particular. A gente chegou aí a algumas escolas que tinha na nossa cidade, procurar informações, mas são cursos muito demorados. Não tem esse tempo. A gente não tem esse tempo. Então, a gente começou a fazer aula com um professor americano que mora na minha cidade. Eu fazia todos os dias. Eu só parei de fazer com ele um pouco antes de eu terminar a minha fase do NCLEX, que eu vou contar, porque eu precisava realmente, nos últimos dias, focar. Então, eu cancelei a minha aula, mas
Eu não parei um dia sequer em estudar inglês. Tudo na minha vida. Televisão, eu não sei há 2 anos o que acontece nesse Brasil. Porque a minha TV é só CNN. Quando eu liguei a primeira vez, eu falei, meu, nunca. Como que eu vou conseguir entender isso? Não tem como. É tipo assim, é surreal. Você fala, não vou conseguir, cara. Não, mas eu vou tentar. E tipo, a minha TV até hoje é só CNN, é só séries. Eu não sei o que acontece no Brasil, gente. Eu sabia mais da pandemia nos Estados Unidos do que da pandemia no Brasil. Foi Eu uma simplesmente... imersão, né? Exatamente, uma imersão. Eu nomeei as coisas em casa, cheio de marca de papel aqui em casa, tudo que tinha eu fui nomeando. Louca. Quem Não, mas me conhece sabe, totalmente louca. Tem vários níveis de loucura nesse processo, né? Tem umas pessoas como você que atingem níveis superiores, mas ninguém sai ileso. Gente, Ninguém. Eu ia trabalhar, no começo eu comprei aquele curso do AJ também, né, no desespero, aquele Daniel Egito, não, o AJ, ele, pô, vou comprar o AJ, meu marido me deu o AJ de presente. Eu lembro que eu ia mó bombando pandemia no hospital lá, eu ia imprimir o negocinho debaixo do bolso com o foninho, ó, na hora que eu entrava no consultório lá, vou fazer uma edição do AJ. Linda, linda. Mas olha, tá certo. Vale a pena, né? Para o pessoal ter uma noção, primeiro deixar claro que assim, a sua circunstância foi uma circunstância um pouco mais confortável no sentido de que você pôde sair do trabalho. Exatamente. Muitas pessoas não têm essa opção e a gente não pode ignorar isso. Né? A gente sabe que são casos muito específicos, que pode simplesmente falar, estou saindo, o marido segura a onda e eu vou só estudar. Eu tive essa possibilidade também, e esse é o mundo ideal, mas a gente sabe que a maioria não dá. E para quem está ouvindo e falar assim, mas ela saiu do trabalho, eu conheço muitos enfermeiros que nunca deixaram de trabalhar. Muitos, inclusive, que já participaram de lives aqui, testemunhando também que estudaram de madrugada, que estudavam nos intervalos, que acordavam mais cedo, com um filho pequeno, punha o filho para dormir e estudar. Então, assim, o quão difícil vai ser o processo para você, é só você que sabe, diante das suas circunstâncias, da sua rotina. Mas, quanto maior a luta, maior a vitória, né? Se tá tão difícil para você estudar, é porque realmente a sua situação também não é tão boa aqui no Brasil, né? Então, ainda nessa situação, vale mais a pena ainda você poder ir, porque você vai experimentar coisas que nessa situação aqui você não tem condições, né? Por mais que a gente trabalhe, a gente não alcança. Então, eu queria te perguntar assim, aí você começou do zero inglês e estudou quanto tempo? Em que momento você falou assim, agora eu acho que eu consigo estudar para o NCLEX? Como que foi isso? Você validou aonde? Dá uma resumida assim para a gente poder entrar na prova. Tá. Então, eu usei o CGFNS com a graça do Senhor, né? Uma benção de lugar. Vamos deixar assim, né, esse detalhe bem explícito, que o meu processo demorou 1 ano para sair. 1 ano. Eu comecei o CGFNS logo... Não, foi um tempo depois. Eu acho que foi uns 4, 5 meses depois que eu comecei a estudar o inglês. Eu tinha receio, juro, confesso, que eu tinha receio de começar o CGFNS e precisar ligar lá e eu não consegui. Eu tinha um medo disso acontecer. Aí tá. Dei entrada, dei o RFA, porque ninguém da minha faculdade tinha feito. Enfim, né? Eu e meu marido, os dois, né? Deu RFA pra ele, eu falei, bom, você vai mandar, vai me salvar. Não, mentira. Deu RFA pra mim também. Porque eu acho que não deu tempo de chegar o documento lá. Enfim, vocês dois validaram, então, os 2 enfermeiros e os dois fizeram a validação. Ele fez o NCLEX já também? Ele vai fazer. Porque assim, então deu um tempo de eu estudar, fazer a prova, eu resetei o Word, vou contar. E ele tá começando agora. Então tá. Então é uma família de enfermeiros. Exatamente. Legal, melhor ainda. Eu lembro que eu dei entrada no CGFNS, foi em junho de 2019. E a minha SES saiu em junho de 2020. Faltavam uns dias só para poder dar 1 ano. Eu lembro que eu tinha pedido, por causa da pandemia, para eles estenderem o prazo. Enfim, aquela luta que você já fenece. Mas um pouco antes disso, uns 2 meses antes disso, adivinha, eu tive que ligar lá. Não teve. Quem não tem que ligar lá, gente? Se tu ligar uma vez, tá com sorte. Eu fiquei uma semana sofrendo. Sofrendo. Eu preciso ligar lá. O André, você vai conseguir? Não vou conseguir falar, não vou conseguir. Aí eu lembro que eu escrevia, tipo, texto numa folha, o que eu tinha que falar, quais eram os meus 2 problemas que eu precisava falar.
Eu sei que teve um dia, eu cheguei da aeronáutica, eu sentei e falei, hoje o meu objetivo é ligar lá. Sentei, eu acho que eu fiquei 1h30 no telefone. Cara, minha conta veio um monstro, mas enfim. Foi sua primeira prova. Foi a minha primeira prova, exatamente. Nossa, eu lembro que eu desliguei o telefone, eu mandei mensagem pro meu marido, eu mandei mensagem pro meu consegui. Eu consegui, eles resolveram um problema na hora e o outro demorou um pouquinho. Mas enfim, consegui resolver. Minha acesso saiu em junho de 2020, um ano depois. Nesse período, eu sempre estudando inglês. Só que assim, a minha acesso saiu em junho, mas eu já tinha começado bem antes a estudar por NCLEX. O primeiro passo que eu fiz foi fazer um bank chamado Mastery. Eu não sei se o pessoal conhece, porque não é muito famoso, mas eu também não gostei, então não vou falar muito dele, não indico. As questões são muito, muito pobres. Eu sei que eu fiz, acho que umas 800 questões dele só. E daí eu já miguei para Kaplan. Só? O bank da Kaplan. Gente, eu fiz muita questão nessa minha vida. Aí eu mudei para a plataforma da Kaplan, o bank da Kaplan. E eu já tinha comprado o livro, o book da Kaplan. Eu falei, gente, eu preciso ler esse livro. Eu comecei a ler um capítulo por dia. Só que assim, meu inglês era muito ruim ainda. Eu era iniciante ainda, eu era básico. Mas eu li um capítulo por dia. Eu ia meio que pelo contexto do que eu estava lendo, mas eu estava conseguindo entender. Você acha que o livro... Peraí que deu uma travadinha aqui, só pra gente não... A internet ajuda, tá tão legal. Você tá me ouvindo? Eu tô. Então eu vou continuar. Você acha que para a pessoa começar a estudar pelos livros, ela precisa ter um inglês muito avançado, muito bom? Porque a minha impressão foi que com inglês bem razoável, eu já dava conta de entender a maioria do que estava ali. E meu inglês era bem ruim naquela época, mas eu já conseguia. Eu acho que porque o reading não é tão difícil, você pode traduzir alguma coisa, né? Eu comecei a ler o livro da Kaplan, eu tinha meu inglês A1 ainda. Tipo, quase zero. Porque eu sempre encorajo as pessoas a tentar ler o mais rápido possível, até para se familiarizar, né? E em paralelo a isso, eu já comecei a fazer o bank da Kaplan. Então, assim, cara, no começo, tudo no começo é muito difícil. Eu sempre vou dar um exemplo que todo mundo que me conhece sabe. Cara, fazer essa prova é igual correr. Quando você começa a correr no primeiro dia, você morre, você anda, você não consegue. Seu coração sai pra boca, falta fôlego. Você fala, não vai rolar. Não vai. Só que assim, conforme você começa a fazer aquilo todo dia, aquele inglês você vai absorvendo, você vai reconhecendo as palavras, você vai entendendo. Então, eu comecei com o meu inglês muito pobre, a ler o livro e fazer a plataforma da Kaplan. No entanto, a plataforma da Kaplan, quando eu fazia, eu traduzia quase que a questão inteira e os racionais eu lia em português, porque eu pensava comigo, em inglês eu não estou conseguindo, mas eu preciso absorver pelo menos o conteúdo de enfermagem deles. E eu li em português. E conforme você vai correndo, você vai fazendo todos os dias, você vai traduzindo cada vez menos. E foi assim. Foi assim. Eu fiz a plataforma inteira da Kaplan, mas a Kaplan é boa. Mas todo mundo falava da YouWord. E tem alguns detalhes da Kaplan que não é bom. Tipo, você faz aquelas 75 questões todo dia... Só que não é igual o YouWord, que você faz a questão, você clica lá, você já sabe se acertou ou não e já consegue ver o racional. Não. Você aprende, né? Você tinha que fazer 75 questões e depois voltar uma a uma rever. Não. Não. Aí eu não fiz mesmo. A plataforma inteira, mas eu não fiz as minhas questões erradas e já adquiri a plataforma da YouWord. Eu lembro que na época até falei com você que eu ia começar. Nossa, coitada da Angélica, gente. Ela é um anjo. Imagina, eu tenho a maior satisfação em investir tempo em pessoas como você, Tati. Porque assim, toda vez que nós nos falávamos, eu vi o seu crescimento. Era nítido. Então é óbvio que
prazeroso, motivador ver a pessoa que está recebendo aquela informação e aplicando, Exatamente. né? Correndo atrás, buscando se superar, tá caindo, tá levantando, tá chorando, outro dia dá uma risadinha, já tá melhor, não é? Porque não é um processo fácil para ninguém. Não é fácil. A pessoa fala, mas é difícil. Ué, mas o que é fácil? Trabalhar num posto ganhando 3 mil por mês é fácil? Exatamente. Né? Apanhando, que a gente vê quantos enfermeiros aí apanhando no trabalho, sofrendo agressão, né? É tanta violência que a gente sofre, o que é fácil, gente? Então, bora fazer algo que vai trazer um resultado, né? E eu via isso em você, a sua sede, o seu desejo e o desenvolvimento. Então, aí valeu veio a pena. pandemia, o desespero, que as crianças tudo em casa, aí que você não tem tempo mesmo. Aí deu uma atrasada, essa parte deu uma atrasadinha. Aí quando a minha filha voltou para a escolinha, eu falei, agora é a hora. Aí, tipo, eu trabalhei... Escolas. Nossa, foi a melhor coisa. Eu trabalhei na aeronáutica até agosto, exatamente dia 11 de agosto. E dia 12 de agosto eu sentei nesse mesmo lugar todos os dias da minha vida, até o dia da minha prova, e fiz quiz todos os santos dias. De segunda a sexta. Eu lembro que teve uma vez que eu mandei mensagem para a Angélica, falei, Angélica, o que você fazia no final de semana? Você fazia quiz também? Porque eu me cobrava, porque eu fazia quiz de segunda a sexta. Falei, gente, sábado ou domingo eu ficava com aquele peso na consciência, eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Aí eu lembro pra Angélica, não, relaxa, final de semana, curte sua família. Aí eu desencanei um pouco. Então eu fiz quiz de segunda a sexta por quase 5 meses, né? Até prestar a prova. Eu sempre falo, Tati, que a gente precisa cuidar da nossa mente, com boas informações, bons conteúdos, buscar informação. Eu vejo muita gente batendo cabeça, querendo inventar a roda. A gente está trazendo informações aqui facinho, muito diferente de como foi pra gente lá atrás, né? Então, você não precisa ficar querendo inventar uma nova fórmula. Tem um montão de gente aqui dizendo a mesma coisa para facilitar, né? Então, cuidar da cabeça com boas informações e estudando, construindo um conhecimento e cuidar do coração também, porque esse processo ele é muito desgastante. A gente, principalmente as mulheres, a gente trabalha triplicado, né? A gente trabalha no serviço como enfermeira, a gente trabalha na casa, na maternidade, que é o único plantão que é 24 horas todos os dias, nunca cessa, né? Cuidando da casa e no processo. Então a gente não tem folga. Claro que muitos homens participam e fazem muita coisa, mas em geral a mulher tem mais demanda, principalmente das crianças, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso coração no sentido de descansar em alguns momentos para nos refazermos e estarmos prontas para aprender. Porque senão a gente fica emocionalmente desestabilizada, aí já era. Aí nada entra. É verdade, é verdade. Eu lembro que eu olhava pro meu filho e falava assim, Luiz, cara, meu sonho é deitar à tarde e assistir televisão. Gente, era meu sonho. Nesses 5 meses era o meu sonho. Nossa, era porque não fazia isso. Não, minha vida era estudar. Porque quando eu saí do meu serviço, eu me propus a estudar o dia inteiro até conseguir passar na prova. Foi o que eu fiz. Mas eu acho, Angélica, que o importante nesse processo é a gente traçar uma meta e não sair dela. Não adianta ser, que não sei quem estudou o Sanders, que não sei quem estudou a Kaplan, que não sei quem leu não sei que livro, fez assim. Não. Cara, absorve tudo, mas traça a sua estratégia, o que quer fazer. E foca nisso e não sai disso. Não sai. Porque começa e termina a tarefa, né? Exatamente. Senão você fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, você não aprende nada, porque você não finaliza nada. Exatamente. E no começo, parece que você não vai dar conta, porque é muito conteúdo, você não consegue absorver, mas conforme você vai fazendo aquilo, sequencialmente, todo dia, você vê que você vai evoluindo. O primeiro mês é desesperador, porque parece que você não está absorvendo nada. Mas mais calma, tenham calma, que do segundo mês, terceiro mês, vocês vão ver que vocês estão aprendendo, absorvendo. É muito legal. Bom, o bom é quando a gente ouve isso, né? É saber que não é só com a gente. Porque no começo a gente fica se testando. Será? Eu acho que eu não sou capaz. Não, acho que não é pra mim, não. Isso aí deve ser para aqueles enfermeiros CDF que gostam de estudar.
Não é, gente, é para qualquer um. A única diferença é quantas horas você se propõe a estudar, né? Quanto tempo você quer realmente colocar, investir nisso para ter o resultado. É só isso. E a constância, diferença né? é essa. É, exatamente. Estudar com Constância. quantidade, mas com qualidade. Né? Achar a sua maneira e o seu cantinho, o seu momento, o horário do dia que você tem a disponibilidade, mas que você tá bem também. Que estudar com muito sono, estudar cansado, não vai rolar. Né? Então, achar a sua maneira é muito individual. Cada um vai ter que fazer uma autoanálise e traçar a meta, né? E aí você foi para o aplicativo, fez as 2.000 questões lá. Como que foi para ti? Fala um pouquinho da estratégia de estudo dentro do YouWorld, porque ele é um aplicativo que ele é, ao meu ponto de vista e de muitos, né? Ele é muito bom, pelo sentido que ele traz muita informação. Uhum. Eu achei ele muito parecido com a prova, aí você fala o que você achou. Mas tem jeitos de estudar, né? Exatamente. Se você vai de um jeito é mais fácil, se você vai de outro fica mais complicado. Como que você achou que foi bom para ti? Então, eu comecei errado, né? Eu comecei pela plataforma da Kaplan e eu fazia 75 questões de todas as questões todos os dias. Você não consegue absorver direito, porque é muita informação, é muito conteúdo diferente, não dá certo. Quando eu comecei o Word, eu lembro que eu tinha falado com você, eu falei, eu vou fazer desse jeito, então. Eu vou estudar por segmento. Você estudou por, tipo, cardíaco, respiratório, não foi? Tipo, você pegou o adulto, deschavou ele e foi fazendo por sistema. Eu fiz diferente. Isso. Tipo, eu comecei por saúde do adulto, que era o que eu tenho mais facilidade, porque eu sou de emergência, estou acostumada. Que é a maior quantidade de questões também é adulto. Se eu não me engano, são 600 e tantas questões só de adulto. E eu comecei a fazer, tipo, adulto de tudo. Eu fazia 75 questões de tudo de adulto e terminei adulto. Aí eu ia para outra. Eu sei que, assim, eu comecei pelos temas mais fáceis e terminei, para mim, com os temas mais difíceis, que era maternidade, gestante e farmacologia. Que é o bicho de 7 cabeças, eu acho, para todo mundo, né? Difícil. Então eu fiz assim. E eu fazia 75 questões de adulto. Terminava 75 questões e meu horário era da manhã. Então, eu acordava cedo, sentava no computador, fazia minhas 75 questões, dava uma pausa próxima hora do almoço, eu almoçava e de tarde, logo em seguida, depois do almoço, eu voltava fazendo as questões que eu errei. Então, mas eu fazia as questões que eu errei no mesmo dia, mas eu olhava aquela questão, porque a gente lembra, né, da resposta. Eu olhava aquela questão e falava, essa é isso, e pensava, por causa disso, disso, disso e disso. Então, eu gravei aquele conteúdo. Eu clicava nela e eu absorvia aquele conteúdo porque eu sabia o porquê que eu estava escolhendo aquela opção. Então, em todas as erradas, eu fazia isso. Eu sabia que era aquela resposta. Eu clicava, mas eu falava, é isso por causa disso, 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 disso. E depois eu ia ver se estava certo ou não. Então, uma prova de que eu li aquele racional daquilo que eu errei, mas eu absorvi aquele conteúdo. E eu fiz isso no banco inteiro da Kaplan. Inteiro. E quando chegou no final do banco, eu zerei o banco. Eu lembro da Kaplan ou do YouWorld? Ai, desculpa, você tá falando? Da YouWorld. Tá. Aí eu zerei a plataforma da YouWorld na sexta-feira. Descansei sábado e domingo. E na segunda-feira de manhã eu fiz o meu primeiro self-assessment. Eu só fiz um. Eu não quis fazer os dois. Eu fiz um self-assessment e eu tirei 52%. Deu borderline. Eu fiquei desesperada. Meu marido chegou em casa e falei, André, não vai dar, não vai dar, não vai dar. O André, calma, dá. Eu falei, não vai dar. Não vai! Não vai dar. Aquele desespero, Aí tá, fui rever todas as minhas questões. Aí eu fui fazer um cálculo até 57, quantos por cento eu tirava. Porque esse self-assessment, eles são 100 questões para você fazer em 2 horas, quase 3 horas. Então você não tem a opção de saber se você passaria com 75 questões ou não. Aí eu fiz, deu 57%. Falei, epa, 57%. Eu já fiquei mais animada. Falei, 57%. Já dá para dar uma passada, né? Já melhorou um pouquinho. Eu acho que se fosse no dia valendo, fecharia ali para mim. E eu sempre trabalhei em cima das 75 questões. Todo mundo falava, você tem que fazer 145. Você tem que tentar para ver como que você vai se sair e fazer tudo. Gente, eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer como se fosse a última coisa da minha vida, essas 75 questões. E realmente foi assim que eu fiz na hora da prova.
Eu fiz cada questão como se fosse valer na minha vida as 75 questões. E deu certo. Minha prova fechou com 75 questões. Ai, meu Deus! Cara, eu parecia uma retardada, porque eu chorava. Tipo, fechou o computador, falei, eu li de novo. Nossa, deu. Ai, comecei a chorar. Falei, ai, não acredito que eu consegui, cara. Nossa, aí demorei um pouquinho pra me recuperar e terminei de fazer aquelas questões demo, né, que eles dão sobre o test center. Mas, gente, é tenso, mas dá. O que eu queria falar para as pessoas, assim, voltando nas questões, né? Mesmo quando a gente está estudando, tem que ativar o modo enfermeiro, né? Não é ativar o modo estudante. Você está lendo aquela questão e você tem que achar dentro da sua cabeça, independente se você nunca trabalhou com obstetrícia, com paciente adulto, com farmaco, diante daquilo que você já tem, lá não sei aonde, em que caixinha dentro da sua cabeça, você tentar trazer uma resposta. Porque senão você não desenvolve o modo enfermeiro, o raciocínio. Senão na hora lá da prova oficial, você vai travar quando vier um assunto que você não está acostumado, porque às vezes caem umas coisas inusitadas assim, você vai travar, porque você está acostumado a fazer aquilo muito confortável. Né? Então, mesmo quando está estudando, lê a pergunta, lê as respostas. Lê a pergunta de novo, para saber se você entendeu aquilo que eles estão te perguntando mesmo. Porque às vezes na pressa, na ansiedade, a gente acha que entendeu. Quando vai reler, fala, quase que eu vacilei aqui. Não é assim? Exatamente. Então lê a pergunta, lê as respostas. Aí você lê as respostas, duas geralmente você já consegue excluir. Que não tem nada a ver. Você fala, essa aqui eu certeza que não é, aquela ali eu acho que também não é. Aí, geralmente, você não ficava em duas opções? Geralmente é em duas. Aí você volta na pergunta e lê de novo. Ah, tá. Aí, ou você vai, certo, ou você tem, às vezes, não tem um feeling. Acho que é essa aqui. Eu acho que é essa aqui. Eu não sei por que eu acho, mas eu acho que é. Vai no seu feeling, meu filho, pelo amor de Deus. Vai. Porque, assim, a gente sabe, a gente trabalhando, estudando, né? Para quem é recém-formado, não tem essa possibilidade. Mas a gente trabalhando anos, em algum momento você já vivenciou alguma coisa que vai te ajudar naquela situação. Então, assim, tenha fé no seu conhecimento, né, no seu raciocínio crítico, na sua análise. E também tenha confiança que você se preparou para a prova. Então, se você sentiu que é aquela, vai naquela. Dá essa chance para você. Porque eu vejo que às vezes a pessoa é muito insegura. E o NCLEX, ele não é só uma prova de conhecimento técnico-científico. Ele é uma prova de raciocínio no sentido de análise. Você tem que estar bem para você ler aquilo e ter uma boa análise daquela situação. Se colocar no cenário, não é assim? Quantas vezes você fechou os seus olhos e se colocou naquele cenário para resolver? Não, você tem que imaginar, senão você não consegue responder. Não tem como responder se você não imaginar aquela situação. É mais ou menos um paciente mesmo, né? Você lê ali, opa, tá falando sobre o paciente tal. O que você vai fazer? Né? Isso. Aí, de tanto que você faz as questões, você aprende como eles pensam lá em fazer. O que eu tenho que fazer primeiro, depois? Porque eles têm uma certa prioridade quando eles vão atender um paciente. O que vai... É do menos para o mais sempre. É diferente, né? Diferente. Não é que seja tão diferente, mas é um método. Parece que eles são... Olha, assim, depois que eu estudei para passar no NCLEX, eu tive a impressão que eles são mais enfermeiros do que a gente no sentido de saber o que estão fazendo. Exatamente. Me ajuda a expressar, porque eu não quero... Eu acho que é mais ou menos isso, porque aqui no Brasil, os enfermeiros são o quê? O médico prescreveu, faz. Isso. Não é? Mais ou menos assim? Isso. Tem alguns que ainda tem uma visão. Não, peraí, deixa eu falar com eles, vai dar merda, né? Mas lá não. Lá você é responsável por aquilo que você está fazendo. Então, eles são mais lógicos no raciocínio. Isso. Não, se eu fizer mais participativos, né? Exatamente, exatamente. Então, automaticamente, você precisa ter mais conhecimento, você precisa estar mais exposto, dar mais a sua opinião naquele caso. Você faz parte daquilo. Porque você sabe o que vai acontecer. Exatamente. Se eu fizer isso, o paciente vai acontecer, principalmente em relação à interpretação de exame, o que vai fazer com o paciente, o que não pode fazer.
Eu vejo assim, uma proatividade muito maior do enfermeiro lá, uma participação, e aqui eu vejo que, claro, que tem muita gente que sabe muito. E com o tempo, mesmo os que não têm muita vontade de saber, acaba sabendo. Porque você faz todo dia aquele público, exatamente. Só que é uma atividade um pouquinho mais passiva em relação ao que eu tenho percebido da atividade do enfermeiro lá. Né? Aqui a gente obedece muitas ordens e protocolos, e você meio que vai no fluxo, e lá você faz mais coisas por si. Então é mais responsabilidade, né? Com certeza. Vamos estudar. Aí, Tati, eu queria que você falasse assim, como que foi, você agendou sua prova, foi na véspera do Natal, não foi? Eu fiz dia 13 de dezembro, hoje está fazendo um mês que eu fiz a minha prova. Ai, que beleza. E aí, conta pro pessoal... Fez meu aniversário, pode fazer festa. Conta pro pessoal um pouquinho, eu vou repassar os comentários enquanto você conta isso, porque eu já sei, mas eu acho importante você pontuar. Como que foi a sua hospedagem, como que você veio, como que foi essa parte assim, que é uma oportunidade, né, confortável para as pessoas, sabendo que existe essa possibilidade. E aí eu vou repassar os comentários para ver se fiquei devendo alguma pergunta, tá bom? Tá. Quando eu agendei, na verdade, quem agendou a prova para mim foi meu marido. Eu queria fazer a prova mais pro final do mês. Ele, não, vamos colocar aqui segunda-feira. Ele foi lá, pum, dia 13, tá agendado. Ai, meu Deus, quando eu acertei. Chora e vai. Uns 2 meses, tipo, pra prova. E eu tava quase que no início ainda da U-Word. Mas tá, vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Mas também não põe prazo, não vai, né, Tati? Se a gente for, quando a gente achar que tá confiante, não vai nunca. Eu não sei se dá pra ver, mas tipo, eu tinha um cronograma, ó, de todos os dias da minha vida, o que eu tava fazendo. Tinha a porcentagem que eu ia tirando, as aulas de inglês que eu ia fazer. Enfim, eu tenho tudo aqui agendado, minhas porcentagens, tudo. Tira foto, diz tudo isso aí. Nossa, que eu fiz um cronograma do dia do agendamento da prova até o dia exatamente da minha prova, que eu tinha que terminar tudo, dar tempo de rever questão, fazer self-assessment, enfim, tudo, né? Aí o meu marido foi, agendou o lugar e ele falava, vamos ver hotel. Eu falei, não vejo hotel, não vejo nada, porque eu não sei se eu vou ter condições de fazer a prova, se eu não vou precisar reagendar, tipo, pra janeiro, né? Sei lá. Eu já gostei dele, botou quente. Ele é uma figura. Aí tá. Aí eu sei que a gente viu isso daí, eu acho que uns 10 dias antes da minha prova, que eu realmente falei pra ele, agora a gente precisa ver hotel. Comecei a pesquisar, eu lembro que eu tava até falando com você, negócio que eu queria ver Natal lá e tal. Aí eu comecei a ver vários hotéis que tem perto em volta, né, do Test Center. Só que assim, os hotéis que tem lá, eles são caros, porque o Test Center fica no lugar nobre de São Paulo, fica na Vila Olímpia. E lá é tudo muito caro, não adianta, é o lugar que você tá. E é tipo assim... E também pra ficar longe, não dá, né? Não tem como, porque até então eu não conhecia. Pra mim, os quarteirões de São Paulo, eles não são um quadrado igual no interior, sabe? Que você anda, você consegue voltar. Tá, é bem complexo. Lugar, perdeu uma entrada, você tem que dar uma volta. Você anda 40 minutos pra chegar na rua que você tava. Então, assim, meu medo era esse. Eu não sabia, porque eu ia ter que ir andando e tal. Aí tá, vi vários hotéis ali em volta. Tem bastante hotel em volta do Test Center, na rua de trás, na do lado, enfim, só que é muito caro. E eu não queria ir sozinha, tipo, eu queria ir com a minha família, minha prova é na segunda, eu queria ir na sexta, no sábado, passear um pouco para espairecer, para esquecer a prova, para mim depois eu fazer a prova na segunda-feira. Aí o meu marido entrou na Airbnb e achou um apartamento, gente, tem um test center, tem um terreno, tem um prédio, o prédio é do lado. Tipo assim, cara, eu tava... Eu vou botar as fotos. Eu vou colocar o link que você me mandou do site e a foto. Dá até pra enxergar, gente, assim. Você não sabe se corre pra um lado ou corre pro outro. É essa a sensação. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, na rua, a gente entrou no prédio pra guardar as coisas e a gente saiu pra dar uma volta, porque a gente precisava comer, sabe? Cara, na hora que eu passei na frente do Test Center, o André, você sabe onde é? Onde que é? Que número que é? Eu falei, se eu ver o prédio, eu sei, porque todo mundo postava onde era. Ai, nossa, Angélica, na hora que eu vi o prédio, me deu um ataque cardíaco, cara. Eu falei, ai, ali, André, ali. O André não é, eu falei, ali, eu tenho certeza que é ali. Gente, me deu um ataque cardíaco, cara, mas assim, foi até bom. Por quê? Eu passava ali porque gastou hora. Já.
Então eu acostumei com o lugar. Cara, eu super acostumei com o lugar. Aí não tava dando mais taquicardia em mim. Aí tá, na segunda-feira, aí meu marido pegou, porque lá é uma casa, é um apartamento, são 2 quartos, um é suíte, tem uma sala, uma cozinha. E eu fui com meu marido, mais meus 2 filhos, um tem 15 e uma tem 4. Então não é qualquer lugar que eu posso ficar, porque criança pequenininha, ela causa mesmo, não tem jeito. A gente ficou, é assim, não é luxuoso, mas é confortável, dá pra ficar, e é na calçada. Então, assim, super tranquilo. Tem playground, tem piscina, prédio. Depois a Angélica passa para o pessoal que tem interesse em ficar lá. Super recomendo, porque a gente conseguiu passear, vai e volta, desce, fica no playground. Então, foi bem proveitoso. E não era tão caro como os hotéis ali do lado, né? Muito legal. Eu lembro que eu até te recomendei ir naquele Vila de Natal, né? Pra você levar principalmente a pequenininha que ia amar. Porque era um final de semana e nem tinha mais ingresso. Mas foi bom também que você foi pra casa comemorando e a gente acabou se falando logo que você pegou o resultado, né? Eu lembro que eu te chamei no vídeo e você não conseguia nem falar. Cara, né? Eu tava passando mal até chegar aqui em Guará. Cara, mas eu passei muito mal. Eu tava com uma Porque você fez o trick, né, na verdade. Você saiu da prova e... Eu não consegui fazer. Meu marido tava dirigindo embora, tentando fazer o trick pra mim. Porque eu não tinha discernimento pra fazer, gente. A gente sai desestabilizado, né? Sai desestabilizada. E o André, você passou? Eu falei, eu não sei se eu passei. Mas, tipo, no fundo, eu sabia que eu tinha passado. Porque você sabia que tinha ido bem, né? Não podia ter sido melhor a prova pra mim do que foi. Gente, então, conta aí pro pessoal. O que caiu, o que não caiu, o que você tinha mais medo e como que foi? Então, desde que eu comecei a estudar, acho que eu tinha comentado com a Angélica também, que eu tenho pavor de gestante. Gente, eu já fui gestante, eu posso ter pavor da raça. Eu nunca trabalhei com gestante, cara. Pavor de gestante. Ô bicho chato de lidar, cara. Não sou. Eu sou de emergência, de preferência de adulto. Se chegar criança, eu faço. Mas eu não sou fã, porque eu tenho dó, sabe? Então, o meu problema era gestante, criança com... Mas criança, eu tinha problema com os marcos do desenvolvimento. Porque eu cara, é muito chato isso. E mas não é porque a gente é mãe que a gente lembra, porque é enrolado o negócio. É meio que decorar. Cada criança de um jeito, não tem jeito. E lá exatamente. Eles aquela regra pra todos. Como se fosse todo mundo um robozinho, né? Mas não é. Não é. Muitas vezes eu ia responder questão lembrando da minha filha e errava. Então, assim, não adianta. Não tem que aprender o conteúdo mesmo. E eu tinha problema com farmácia. Eram meus 3 problemas. Aí, quando chegou no final da plataforma, eu falei, eu vou ter que enfrentar meus 3 problemas. Qual que eu vou enfrentar primeiro? Eu falei, criança, vou em criança. Eu também deixei o que eu achava mais difícil por último. Eu acho que é um método da gente se automotivar. Porque se você começa pelo que você tem dificuldade, você fala, ferrou, vou fechar isso aqui, vou fazer outra coisa da minha vida. Então começa por aquilo que você já tem um pouquinho mais de conhecimento, que você se sente empoderado ali, acha que você vai arrasar e o negócio vai fluindo, né? Exatamente. Aí eu fiz criança, que pra mim só foi os marcos do desenvolvimento, meu problema, o resto era patologia, então era tranquilo. Aí eu fui pra gestante, né? Graças a Deus. Entre gestante e farmácia, eu falei, vou ter que ir pra gestante. Teve jeito. As patologias, ok, mas quando mostra aqueles cardiotoco, aqueles negócios, eu falava, cara, o que é isso? Foi na Decoreba. Eu gravei aquela imagem na minha mente e falei, é isso. E eu acertava, mas era Decoreba. Você podia fazer o porquê que eu tô fazendo, porquê que eu tô respondendo, eu não sei. Mas, Tati, também, assim, não é bom ser... Não precisa ser excelente em tudo. A prova vai cair de tudo. Se nas suas fragilidades você errar, nas suas potencialidades você vai arrebentar. Exatamente. Então, tá tudo bem também. Aí eu deixei farmácia por último. Comecei, no primeiro dia que eu fiz 75 questões de farmácia, eu falei, caraca, cara, surreal, não vou conseguir. Como que eu vou conseguir? Mas aí, tem um bizu que eu passei pra você. Isso. É do Simple Nurse até. Cara, foi assim, um divisor de águas pra mim de farmácia. Eu peguei aquilo lá e respondi as questões baseadas naquilo lá. E você vai de tanto você fazer, quando chega no final decora um monte de coisa. Você acaba... E é muito repeteco, só que de forma diferente, sabe? Isso. Então deu. Consegui fazer.
Aí no dia da minha prova, eu mentalizando, gente, eu preciso que a minha prova seja patologia, patologia, patologia. Não cai os marcos do desenvolvimento. Farmácia, se tiver que caia, eu sei. Bem positivo. Gente, Criança, é uma loucura. pelo amor de Deus, não pode cair os marcos de desenvolvimento. Cai o que quiser de criança, menos o marcos de desenvolvimento. Tá. Aí cheguei em São Paulo no sábado, na hora do almoço, a gente almoçou. Aí a gente passeou, eu fiquei aquele negócio, será que eu reviso alguma coisa? Será que eu levei tudo? Gente, parecia uma biblioteca atrás. Levei todos os meus negócios que tinha, levei. Aí no domingo a gente passeou no final da tarde, o André catou a Antonella, foi pro quarto e falou, Tati, vai rever o que você acha que tem que rever. Vai, que senão você vai morrer, né? Se você não estudar, você morre. Mas, gente, sentei na mesa, dei aquela batida de olho, começou a me dar desespero. Eu não lembro isso, eu não lembro. É pior, eu acho. Falei, cara, para. É pior. Fechei, falei, o que eu tinha que fazer agora eu já fiz. Eu não vou conseguir aprender nada faltando algumas horas. Então, fechei aquilo lá, falei, seja o que tiver que ser. E tá. Acordei no outro dia de manhã, o André foi comigo, tem um café, gente, bem em frente. Bem em frente ao prédio mesmo. É uma padaria que você consegue tomar café lá, é uma delícia. Não é barato, porque o bairro não ajuda. Nada lá Nada é barato, é. Mas assim, tomei um café, peguei meu chocolate, peguei a minha água, né? Minha blusa de frio, que a Angélica falou. Eu parecia a mãe. Tati, leva a blusa de frio. É um frio da peste naquela sala. Você vai ficar com frio, você não vai conseguir se concentrar, né? Porque é uma sala super pequenininha e com um ar-condicionado, lógico. E o doce, eu não sei como foi pra você, imagino que tenha sido parecido. Quando você termina de estudar, não parece que você tá fraca? Sua energia vai embora. Porque você consome muito. Então o doce, ele dá aquele gás que você precisa ali, tipo, pros últimos quilômetros da sua corrida, né? Então é o último fôlego. Eu sempre recomendo, levem um doce, uma água, um refrigerante que vocês gostam de beber, mas levem, não fiquem com fome lá, pelo amor. Aí eu levei a minha blusa, fui com uma roupa bem confortável, bem molinha, tipo, fui pra guerra, igual a Gélia falou, vai pronta para a guerra. Eu fui com roupa levinha, blusa de frio, não esqueci os documentos, o passaporte principalmente. Brinco, não dá pra ir, colar, não tem como ir, porque eles pedem pra tirar tudo, mas tem como guardar no armário, mas se puder ir sem, vai sem. Ai, gente, pra que você vai ficar, Eu levei meu celular, porque tudo bem que eu tava na calçada do test center, mas vai que eu preciso do celular pra alguma coisa. Levei, mas você chega lá, tipo, eles mandam você tirar tudo, eles lacram seu celular. Você põe igual ao aeroporto, né? No armário, E fui, né? Aí tá, chega lá, eles te revistam inteiro, eles olham o seu cabelo, eles olham dentro da roupa, eles olham dentro... Cara, eles te olham inteiro naquele lugar. Parece por acaso eu vou ter um Sounders dentro do casaco, meu senhor? Não tem como, E outra, não tem como. Aí já me perguntaram se lá eles falam inglês. Gente, eles não falam inglês. Eles te dão, sim, 2 folhas A4, com as instruções são todas em inglês para você ler, ter ciência, para depois entrar para fazer a prova. Mas eles falam em português, tranquilo. Eles te revistam, você entra lá dentro da sala e tem os guichezinhos, né? Que falam, acho que são 6 ou 7, uma coisa assim, com aquela câmera te filmando o tempo inteiro. Você não pode falar, você não pode fazer nada naquele lugar. Simplesmente sentar e olhar pro computador e fazer sua prova. Eles te dão uma folha tipo de A4 plastificada, com uma caneta que não sai, que é tipo permanente para você fazer a anotação que você quiser ali, mas você não leva aquilo embora, fica tudo com eles, é só para prova. Aí tá, sentei e comecei a fazer a minha prova, né? Tem umas questõezinhas antes, na hora que você inicia a prova que começa a contar o tempo. Na hora que eu olhei, eu falei, nossa, né? A primeira impressão. Parecidíssimo com a Word, arrasou, né? Qual foi essa impressão? Fica confortável, né? Porque é familiar. Exatamente, é familiar. A tela do computador é grande, é tipo a minha que eu estudava. Então, assim, excelente, gente. A cadeira é confortável. É bem confortável o ambiente que você tá. Você pode colocar um fone de ouvido para não ouvir barulho, mas tipo, fica todo mundo muito em silêncio. Você não pode ler alto, você não pode fazer nada. Então, nem precisa. A não ser que tenha algum som na sua questão. Aí você precisa ouvir, né? Mas assim, comecei a fazer minhas questões. Alguma ausculta, alguma coisa. No meu não caiu nada disso. O meu não caiu também. Aí, gente, a minha prova começa assim, ó.
a minha visão da prova, tá? Começa com questões fáceis, quer dizer que não são tão fáceis, né? Mas questões fáceis. No meio da prova, começam a aparecer as questões mais difíceis, que é onde tem as SATs, mas eu não tive muita SATA. Eu não tive cálculo. Gestante, eu acho que eu tive uma questão sobre a citocina. Eu tenho todas as questões que eu lembrava depois. Todas as questões eu passei para a Angélica, se alguém quiser depois. É bem louca. Criança, é louca. Eu sou totalmente pirada, gente. Aí tá. Aí, marcos do crescimento, caiu uma questão, mas era super fácil. E o resto, cara, só patologia. Cara, aquela prova foi assim... Você deitou e rolou. Eu deitei e rolei e eu tinha certeza do que eu tava respondendo. Foi uma ou outra que, tipo, às vezes eu gastei 6 minutos na questão, porque pra mim não tinha muita lógica, sabe? Mas você acaba Mas não é... Eu acho que você tá invertendo. A prova não foi de encontro ao que você sabia. Você estava preparada para responder as questões da prova. Óbvio que sim, tu fez todos os banks da galáxia. Eu fiz. Qual pergunta que você não tinha respondido? Tudo. Entende, Tati? Então, é mérito seu, você se preparou demais. Óbvio que você ia ter um bom desempenho, porque essa prova ela não é sorte, ela não é nada, ela está testando seu conhecimento. É conhecimento, e seu emocional ali, a pessoa conseguir respirar, né? Manter o controle emocional. Então, as duas coisas andam em paralelo. Se você se preparou antes e estava naquele dia ali pronta para fazer a prova, não tem erro. Olha, meu marido tem CDF do início ao fim, palhaço. Vai ver na hora de chegar a casa. Ele vai fazer NCLEX também, né? Ele vai. Deixa ele. Ele surtando no final. Deixa Mas, ele, assim, se derrubar uma lágrima. A minha prova foi ótima, gente. Foi assim, eu não sei se é porque eu estava realmente preparada ou se caiu exatamente aquilo que eu tinha mais facilidade, mas eu consegui terminar a minha prova. Eu fiz 75 questões em 3 horas, porque eu dei a minha vida em cada questões. Cara, toda vez que eu respondi, eu lembrava da Angélica falando para mim: leia a questão, olha as alternativas. Cara, Angélica, eu não esqueço isso, eu falo isso para todo mundo que eu puder. Leia a questão, olha as alternativas. Volta na questão para ver o que a questão tá te pedindo. Aí você vai ficar entre duas. Eu ainda voltei, é isso mesmo, pá, checava e ia. Então eu acho que eu lia umas 3, 4 vezes a questão. Por isso que eu tenho 3 horas pra fazer, mas... Eu falo assim, você não precisa fazer correndo, mas também não vai dormir ali numa questão, né? Senão, em 4 horas você tem que responder. Com 2 horas eu fiz o meu break, deu lá no computador se eu queria fazer. Eu falei, não, a Angélica falou pra fazer, vamos fazer. Dei lá o break, saí, fiz xixi, fui no banheiro, tomei água, comi meu chocolate, deu tempo de sentar. Não renova? Fala aí pro pessoal, dá um up, né? Fui na janela, que tem uma janela de vidro assim do lado do armário, olhei, viajei um pouco na obra, eu falei, vou voltar agora. Já me tirei do foco, vou voltar. Aí você revista de novo, entra dentro da sala, mas tipo, faltava eu acho que umas 25 só pra me terminar. Mas o meu break, eu tava na questão 73. Aí eu falei assim, eu fui já sabendo que ia ser de 75, mas foi olha, tanta coisa nessa mente aqui, pedindo tanto a Deus. Aí deu 73, eu falei, vou fazer o break, vai que, né? Vai que eu vou ficar até 140 aqui, vou morrer aqui cansada. Nossa Senhora. Aí comi e tal, não sei o quê. Quando eu voltei, que fechou, depois de 2, nossa. Eu queria sair de lá rodopiando. Gritando. É claro que a gente não sabe se passou. Mas fechar com 75, ou você foi muito bem, ou você foi muito ruim. Muito ruim, eu não achava que eu tinha sido. Então você sai com aquela esperança que passou e a insegurança de querer ver o resultado, né? Exatamente. Nossa, a minha, na hora que fechou, por eu saber bastante coisa, ter certeza, eu comecei a chorar. Falei, ai, não acredito que eu consegui, cara. Eu fiquei desse jeito, olhando no computador. Aquelas mulheres que trabalham lá, elas devem ver cada cena. Cara, essa menina é louca. Não, elas veem todo dia. E eu lá chorando, olhando no computador. Aí tá, e eu não conseguia responder aquelas perguntas de teste. Eu falava, cara, para. Não, e a vontade de colocar qualquer coisa? Mas eu gostei das questões. Você acredita que eu fiz as questões com vontade? Eu falo pro pessoal que não é que a prova vai ser mais difícil, ela vai ser diferente do que ela é hoje. Mas o conhecimento, na verdade, eu acho que é o mesmo. Não tem muito. Mas, tipo, o que eu senti é que eles te dão, é claro, que um caso clínico muito bem feito. Tipo, eles dão resultados de exame. Bem complexo, né? Sintomas, eles te dão várias coisas, vários dados, mas que você interpreta aquilo lá e consegue responder.
e, tipo, várias questões, tipo, 5, 6 questões pra você resolver sobre aquela situação. Exatamente. Eu não achei ruim. Eu gostei, Eu achei que vai ficar Ó, muito tem umas perguntas aqui. Não é para as pessoas ficarem assustadas. O fato é que quando mudar, a gente vai ter que reaprender sobre a prova para achar o melhor meio de estudar tudo. Então, se dá para fazer antes com o que a gente já tem, é melhor, né? É mais fácil. Se você tiver dúvida, pode voltar na questão depois? Eu não lembro. Não né? pode. Eu seguia para frente. Você colocou next ali, já era. Você nunca mais volta na questão. Quantos minutos mais ou menos devemos gastar em cada questão? Eu sei que é um pouco pessoal de cada um. Então, tem questões que são mais complexas, né? Ou mais difíceis para você, que você precisa dar aquela trabalhada, fecha o olho, pensa, tal. E outras são mais automáticas. Inclusive, essas que são mais automáticas, eu parava, botava lá, lia de novo. Eu falava, não, isso aqui tá muito fácil. Mas é que às vezes era um assunto que eu dominava. Então, aí eu lia, não, beleza, é isso mesmo. Ou teve umas também que eu falava, caramba, quase que eu me lasquei aqui. Porque às vezes eles perguntam assim, qual que é a melhor coisa a ser feita? Ou qual é a primeira coisa a ser feita? E aí na resposta você tá ali naquela vibe de, vou responder, tô arrasando, e você vai por um outro caminho. Então por isso que é legal você ter certeza do que você está falando, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Precisa fazer quantas para passar? Eu fiz um videozinho hoje sobre o formato da prova, assim, as coisas bem básicas do que é o NCLEX, como funciona. Tá aqui no feed e tá lá no YouTube também. Então, para conhecer bem a estrutura do NCLEX, assiste o videozinho. Mas, assim, resumindo, no mínimo 75, no máximo 145 questões hoje em dia por conta do Covid. Nós tínhamos certeza que você ia conseguir. Eu tenho certeza que todo mundo que te acompanhava tinha certeza que você ia passar. A menina estudou, fez tudo. Da galera da aeronáutica, eles que estão me dando uma força, porque eles acompanharam o meu perrengue por um bom tempo. Eu imagino o orgulho deles, né? Porque qualquer um se comove em ver o colega se superando, brilhando, conquistando algo que é o sonho do coração dele, né? Independente qual, eu sempre falo, independente qual o seu sonho, se é ir embora para os Estados Unidos como enfermeira, a gente vai te motivar e vai fazer de tudo para que você consiga. Mas se seu sonho for ser outra coisa, vai atrás, porque é muito triste viver uma vida sem sonhos, sem objetivos, sem conquistar coisas, né? Sem se melhorar. A gente tem tantas oportunidades. A Isabel tá perguntando aqui, nível de inglês. Quando a Tati começou a estudar era básico, mas aí você vai ter que ir lá e testar. Vê a live desde o início que a gente explica bem direitinho. Hoje meu nível é B1, pra você ter noção. Aí. Eu fiz a minha prova com o nível de A2 para B1, nessa mudança aí. Mas, tipo, quando eu cheguei faltando, eu acho que umas 500, 800 questões para terminar o banco da U-Word, eu já quase não traduzia mais nada. Eu já estava lendo os questionários todos em inglês, eu já anotava tudo em inglês. E o estudo do NCLEX te favoreceu muito pro estudo do inglês no geral, né? Gente, agora que você está voltada pro IELTS, né? Muito. Eu voltei fazendo as minhas aulas online, que eu faço numa escola, tipo, se alguém quiser indicação, depois eu até passo. Eles pedem pra gente ficar escrevendo frases no chat. Gente, olha aqui, da onde flui, né? tudo isso. De tanto que você leu. Porque você aprende sem prestar atenção, né? Que você tá aprendendo certas palavras, certas estruturas. Então você vai naquele input, você tá absorvendo. Quando você dá por si, você já está produzindo. Exatamente. Naturalmente, tipo, comecei a estudar Travou? Mensagem aqui, agora foi. Quando eu comecei a estudar, você estava falando? Quando eu comecei a estudar, tipo, pro IELTS, que foi semana passada, o meu nível ainda é B1. Então, eu preciso crescer o meu nível ainda para conseguir fazer a prova. Mas, gente, é correr atrás, cara, não tem jeito. Eu não tenho nenhuma dúvida de estudar todo dia. Agora, para a gente encerrar, assim, só para
Travou de novo. Contextualizar, então, o seu progresso no processo. Você começou estudando inglês, correu atrás, paralelamente começou a estudar para o NCLEX, sofrendo ali, traduzindo e tal, aplicou para a prova, né, depois de fazer todos os banks da galáxia. Você passou de primeira, fechou a prova com 75 questões, que é um orgulho. Eu me sinto muito orgulhosa de ter fechado, porque assim, era uma coisa que eu não achava que eu ia conquistar, sabe? E eu pensei assim, caramba, eu fui capaz disso, eu sou capaz de tantas outras coisas, né? Quando a gente sente o gosto da vitória, assim, você fala, uau, vale a pena investir, porque a gente recebe de volta. Então você passou no NCLEX, aí a Tati queria já começar a estudar pro mesmo dia, tava doida, queria ir pro IELTS, e eu falei pra ela, menina, vai descansar, para de ser doida. Aproveita o Natal e o Ano Novo. Eu acordei no dia 14 e falei, levantei, porque eu tava acostumada a levantar, meu marido sai, minha filha sai, todo mundo sai pra escola, e eu sentava no computador. Eu falei, e agora, vou fazer o quê? Cara, eu fiquei com vazio nessa semana. Falei, cara, vai fazer a unha, vai pro shopping comprar presente de Natal, vai no mercado, vai dormir, faz qualquer coisa, sai disso. Cara, Aí 2 dias depois a minha filha entrou de férias. Eu falei, epa, agora... Infelizmente, eu não vou conseguir estudar. Vou ficar com ela. Eu fiquei 15 dias com ela e segunda-feira passada, que ela voltou para a escolinha, eu voltei a estudar. Mas deixa eu acrescentar mais uma coisa. Eu fiz Kaplan, o livro, Kaplan, os quizzes da Kaplan. Fiz o Word, o Bank, os Banks. Eu fiz os 12 áudios do Mark Clinic, junto com a plataforma são muito bons, né? Fazem muita diferença. Exatamente. E que mais? E vi alguns vídeos, mas muito poucos, tipo, de algum tema em específico, tipo Cushing, Addison, do Simple Nurse. Porque eu confundia um com outra, eu vi os vídeos dele para clarear. Mas, tipo, nunca abri o Sanders, nunca nem vi. Então, assim, o que eu usei do começo ao fim foi isso. Eu segui essa linha e fui nela. E, cara, aprendi muito. A plataforma do Word, ela é sensacional. Vale o dinheiro investido, né? Você aprende com as questões. Cada centavo, cada centavo. Eu acho assim, Tati, pessoas como você que tem uma experiência com adulto, principalmente, anos de experiência, que tem um conhecimento mais amplo, né? Porque um adulto envolve muita coisa, tal. Talvez o aplicativo só até se baste. É claro que na insegurança a gente quer livro, quer isso, quer aquilo, mas o aplicativo ele é muito bom. No meu caso, imagina, me formei, fui para obstetrícia, nunca saí de dentro de uma maternidade, trabalhando em centro obstétrico, centro de parto, então muito específico, muito restrito. É claro que a gente tem a parte de hipertensão, diabetes, algumas patologias, mas assim, um caso ou outro, no geral é aquela coisa do dia a dia da obstetrícia, né? E com RN e tal. Então, eu falei, cara, que dia que eu vou ser capaz de fazer esse NCLEX? Então, assim, o livro foi fundamental, porque na verdade, eu não relembrei, eu estudei, entendeu? Como se fosse a primeira vez. Então, foi muito necessário. O que eu quero dizer é que cada enfermeiro vai ter que avaliar o seu conhecimento prévio. É claro que muita coisa muda, tá, gente? Mesmo na obstetrícia eu ia respondendo as questões, tinha coisas que eu falava, nunca viu. Diferente, né? Então, assim, não é que você não precisa, mas dentro do aplicativo você vai ver tudo. Então, faz um teste para você ver, não subestime o seu conhecimento. Às vezes a pessoa fala, será? E você já sabe tanto que isso vai te ajudar. Então, você vai ter que fazer uma autoanálise para saber qual vai ser o seu ponto de partida. Para algumas pessoas, como para mim, eu tive que estudar 90% do material como se fosse a primeira vez. Para outros, como você que já tinha conhecimento, 50% você já se sentia mais confortável. Não é? Pelo menos 50%. E eu sempre fui aquela enfermeira de pronto-socorro nóia. Eu sou super agitada, gente. Eu sou extremamente agitada. O pessoal que trabalha aí comigo sabe que eu não passa, não entra e não sai um paciente que eu não saiba o que é, que eu não veja resultado de exame, que eu não imagine que o paciente tem. Adoro, gente, adoro. Aquele paciente chega lá, sinais e sintomas, tudo captado. Aí você fala, é isso que ele tem. E, cara,
É muito legal, né? Adoro. Emergência, assim, é a minha paixão. Eu adoro ver aquele paciente chegando, a gente não sabe o que tem na minha cabeça. Ah, ele tem isso por causa disso, tá tendo isso, sabe? Então, assim, a cabeça do enfermeiro de emergência, eu não sei outros setores, porque eu nunca trabalhei em outro setor, mas a cabeça do enfermeiro da emergência é aquele paciente que entra, você tem que traçar um diagnóstico, você tem que intervir para estabilizar aquele paciente. E não pode Então, subestimar, assim, né? não, de jeito Um nenhum. sintoma, o cara tá falando, ai, tô com uma dor aqui, aqui é uma dorzinha no estômago, o cara tá lá infartando, tá morrendo e tá na sua mão. Deu uma travadinha aqui de novo. Travou de novo. Aí, voltou. Aqueles pacientes que reclamam menos, que são os mais quietinhos, que estão sentados na recepção, pode Pior, menos, né? porque são os piores, né? Então, assim, mais uma vez, faça uma autoanálise, você que está se preparando, para saber suas potencialidades, suas fraquezas e você investir no que você já é bom e também ter pelo menos um desenvolvimento mediano naquilo que você não é tão bom, porque daí você vai conseguir o score necessário, né? Lá nesse videozinho que eu fiz hoje de manhã, eu explico bem como funciona a avaliação da prova, tudo, porque não dá para abordar tudo na live, senão a gente fica aqui 5 horas. Nossa Senhora. Mas, eu queria agora contar pro pessoal uma outra parte aí do seu processo, só para dar um gostinho de vitória e para mostrar para eles que tudo vale a pena. Aí você ficou animada, começou o ano, falou, ai, será que eu aplico para os sponsors? Será que alguém vai me querer? Ai, não sei. Ah, vou aplicar. E aí, o que aconteceu? Fala, pessoal. Gente, eu montei o resume, né? Com a Angélica no modelo, bonitinho. Falei, vou montar, né? Montei, já aproveitei, fiz 3 cursos de atualização, porque os meus estavam muito antigos, para deixar o currículo, nossa, ela, né, se atualiza, vamos ver se atrai mais, né? Aí mandei pra Angélica. A Angélica, eu acho que ela mandou logo, imediatamente, pro e-mail. Mandei para alguns contatos. Aí eu acho que umas 2 horas depois tinha lá uma vaga de entrevista. Falei, oi? Eu mandei pra ela, falei, ué, mas você não falou pra mim que a empresa ia entrar em contato comigo pra fazer uma entrevista primeiro, pra depois? Gente, já estão dando, já tem vaga no hospital, como é que é? Não entendi. É isso mesmo, Angélica? Eu tinha certeza. Assim? Eu falei, você quer mesmo? Tá pronto? Mas, ai, como que eu vou falar em meu inglês? Agora você se vira. Pois é. Aí, sábado passado, uma outra empresa, tipo, marcou uma entrevista, assim, que é o que eu achei que a sua empresa ia fazer, né? Pra poder ver meu resumo e tal, gente. E ele assim, não, fique tranquilo, eu falo inglês, português e espanhol. Eu falei, ai, nossa, tirou aquela bigorna das minhas costas, eu vou falar em português com ele, né? Aí sábado sento eu aqui 11 horas, meu marido não me deixa mentir, o cara só fala inglês, cara. Eu falei, tipo assim... E você deu conta! Voltou. E você deu conta, não foi? Dei conta. Eu acho que eu fui conversando 1 hora com ele, mais ou menos. Claro que em alguns momentos você sente um pouquinho de dificuldade, pede para a pessoa repetir. Não sei como foi para você, mas às vezes pode acontecer. Tipo, a palavra some, o vocabulário vai embora. Você dá aquela volta para falar aquilo que você quer, mas assim, a comunicação fluiu e ninguém espera que nesse momento você já seja fluente. Eu passei no IELTS, como vários colegas passaram com a nota necessária, e ainda assim a gente está aquém, muito aquém do que vai ser lá na frente. Então, tem um olhar generoso para si. Né? Saiba que você está fazendo aquilo que deve ser feito. Eu falo isso hoje, tá? Eu também passei por todos esses perrengues. Nunca. Sempre falta muito. Mas justamente porque eu sofri demais e eu botei um peso muito maior do que ele já é, eu tenho essa missão de vir pontuar essas coisas, né? Tenha calma, saiba que você está passando por um processo de desenvolvimento, de aprendizado, que cada dia é uma coisa nova, que isso vai florescer, vai aparecer, que é fato, é impossível você estudar, você fez lá não sei quantas mil questões e não passar na prova, é impossível. Né? Então, plantar, vai colher. Se plantar batata, dá batata. Se plantar feijão, dá feijão. Se plantar Niclex, vem Niclex. Agora planta Netflix para ver o que vem.
Vai vir bastante Netflix, Entendeu? Vai vir a fatura do cartão para você pagar. Então, assim, é só fazer, gente. É só fazer. É difícil? É difícil. É uma batalha. Você entrou no processo, você fala assim, agora não dá para dar para trás. Eu vou enfrentar qualquer bicho que venha. Vem o NCLEX, vem o CGFNS, vem o IELTS, vem as entrevistas de emprego. Aí vem agora a fase que eu tô, que é o NVC, e cada dia é uma alegria, e cada dia é um perrengue, e você tá aí eu vejo meus amigos embarcando, a minha amiga Isa. E olha, melhor de tudo é que nesse processo a gente faz amizades verdadeiras, pessoas que eu criei um amor, sem nunca ter visto pessoalmente, mas a gente cria laços, porque na dificuldade a gente faz amigos de verdade, não é? Então, assim, eu tenho amor por muitas pessoas que estão ao meu redor, e eu vejo a Isa lá, é tão gratificante, emocionante ver que qualquer um que se entregar de verdade, com responsabilidade, consegue, né? Então é muito lindo, eu tenho muito orgulho de você, Tati, porque obrigada. Assim, eu estudei, mas cara, você... Mas, Angélica, eu tinha a sensação todo dia que eu não estava fazendo o suficiente, que eu podia fazer mais e não estava fazendo. Mas isso é o que te puxa pra cima. As pessoas também que falam, vou estudar uma horinha e vou curtir a vida. Ué. Eu estudava das 7 da manhã, 7h30 da manhã até as 6 da tarde. Esse seu senso de comprometimento, e assim, era o que você dava conta também, né? O que a vida te possibilitou, o seu esposo tá engajado, né? Então, assim, todo um contexto. Se a pessoa só pode estudar 2, 3 horas, maravilha. Se pode estudar 1 hora, tudo bem, gente, faz o que dá. Mas não vai desistir diante das adversidades, porque senão a sua vida nunca vai mudar. Né? E esse processo é cheio de perrengue no meio. E quando a gente chegar lá, vão ser outros. A vida é um perrengue. Cada dia a gente enfrenta um. Só que a gente consegue sair de algumas zonas, né? Parece que tá muito confortável você lá na aeronáutica, ganhando um bom salário, tudo, né? Para muitos, nossa, por que ela fez isso? Quando eu falei que eu ia sair, cara, todo mundo não acredita, você vai dar baixa. Não faz isso, fica aí. Você é louca? Eu falei, não vou. Até hoje eles falam isso pra mim. Exatamente. Eu conheço, né, acabo tendo, assim, mais proximidade com muitos enfermeiros que vêm, como a gente conversa em off, e muitos ganham salários. Eu conheço gente que ganha 20 mil reais e largou tudo, sabe? Cargos de gerência, diretores executivos. Então, entendam que não é só o dinheiro, não é só o que a gente vai poder comprar lá. Mas são muitas outras coisas. Exatamente. É a sua segurança, a possibilidade de uma vida boa para os seus filhos. Eu falo que esse processo muda gerações, né? Exatamente. Porque as nossas crianças vão ter um futuro totalmente diferente, os filhos deles, né? Os nossos pais vão ser beneficiados, se assim a gente quiser, depende do vínculo de cada um, né? Você vai poder honrar seus pais também. Então, assim, e outras, sua família vai te visitar, muda todo um contexto. Né? Então, assim, é um fresh, uma coisa nova. É muito especial. É duro, mas vale a pena. Vale a pena. E assim, o pessoal perguntou aqui com qual sponsor você fechou. A Tati ainda está analisando propostas. Que agora ela tá assim, por cima da carne seca. Quando você passa no NCLEX, você fica... É o momento. Eu sempre falo isso. Assim, eu não ia nem disparar, porque eu sou uma pessoa que eu traço e vou, né? Antes de começar o processo, eu já me encantei com um hospital em específico lá. E eu falava com meu marido, eu vou trabalhar lá. Você não sabe pra onde vai, a gente não sabe se vai pra... Eu vou trabalhar lá. Gente, no final do processo eu descobri que esse hospital é sponsor. Acertei. Eu falei que eu ia trabalhar lá. Só que esse hospital precisa da nota do inglês. Então, tô quietinha aqui na minha, né? Vou fazer o meu IELTS, vou conseguir passar. Vai passar, lógico. E aí eu vou aplicar. Para aquele lá, se eu tiver um não, aí eu tento outra coisa. Mas a minha prioridade é ele. Fica tranquila. Toda vez que eu te falei, fica tranquila, deu certo. Fica tranquila. Cara. Não é? Porque a gente vê seu potencial, assim, tem muita oferta. E quando as pessoas têm currículos diferenciados como o seu, emergência, UTI adulto,
né? Se eu com obstetrícia, que é uma possibilidade bem menor, eu conseguir, então assim, eu tinha certeza que não ia faltar chance para ti. Você vai escolher onde trabalhar, né? O lugar, o hospital, isso é certeza. Então, logo, quando a Tati estiver na minha fase aqui do perrengue da imigração, ela volta para contar para vocês. Se eu fui para esse hospital, para onde foi, como que tá o processo, todas essas coisas. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, se falasse se faltou alguma coisa, enfim. A palavra é sua. Eu acho que a gente falou tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, eu respondo, eu ajudo. A gente está aqui para ajudar. E eu quero dizer que não desistam. Sentem na cadeira, independente do tempo, estudem todos os dias. Vamos aprender a correr um pouco mais todo dia, né? Tipo, fundamental, eu acho, seria todo mundo fazer 75 questões todos os dias, porque você acaba se acostumando com aquele ritmo lá. No começo, você vai ver que você demora 5 horas para fazer 75 questões. E depois, no final, você vai ver que você está fazendo em menos de 2 horas, super tranquilo. Então, assim, é igual correr, né? Não vamos, cara, segue, estica a linhinha, ó, e não sai de cima dela. E vai que vai dar certo. Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir. Só precisa estudar. Não tem outra forma de conseguir conhecimento, né? Tem que estudar. Obrigada, Tati. Você é um orgulho não só para os seus amigos aí que estão prestigiando, para o seu esposo, que deve ter o maior orgulho da esposa enfermeira que ele tem, né? Ele, mais do que ninguém, sabe como é, coitado, né? Porque, por exemplo, meu marido não é enfermeiro, então ele faz uma ideia. Quando ele vê eu com as minhas amigas, a gente tudo louca, ele fala, meu Deus, não é só a minha, né? Então, seu marido sabe o perrengue que é ser da enfermagem, principalmente no Brasil, ainda que você tenha tido uma oportunidade diferenciada aqui. Eu tenho certeza que todas as portas vão se abrir para ti. A gente vai gastar muitos dólares naquelas outlets, porque não é porque a gente vai ganhar dinheiro que a gente vai sair jogando dinheiro fora. Vamos levar nossas crianças na Disney, vamos passear. Exatamente. Vamos ter uma qualidade de vida boa e esse é o primeiro passo de uma vida nova que está prestes a começar aí. Logo, logo você vai estar vendendo televisão, vendendo armário, vendendo tudo. E Angélica, já vendi tudo que eu tinha, só tô com a minha casa assim mesmo, tô vendendo também. Tô nem aí, vamos vender tudo. Que Deus te abençoe, Tati. Foi muito prazeroso para mim. Primeiramente, eu tenho certeza que o pessoal se inspirou, aprendeu a aprender, né? Sabe aí um caminho novo, que saber como o outro trilhou é muito importante. Você fala, acho que dá pra mim também. Então esse é o nosso papel aqui. Dá pra todo mundo, Não é? Cada um com suas dificuldades aí, mas dá. Vambora, gente. Um pouquinho de cada dia, uma hora o negócio vai. Então eu só posso agradecer mais uma vez e dizer que Deus te abençoe a sua família, que vocês passem por todas essas adversidades dessa forma, unidos, um apoiando o outro, né? Daqui a pouco o marido vai estar fazendo Uniclex também, ele que lute. Que ele não tem nem tempo para poder estudar. Ai, gente. Vai. Ó, o pessoal tá perguntando, a live vai ficar gravada? Vai lá no YouTube, tá? É Enfermeiro Rumo ao Zela também. Então as lives todas vão ficar lá. Eu vou colocar o link aqui nos stories para quem vai assistir depois. Muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco, aos seus amigos que não tem nada a ver com esse processo de doido, mas agora entenderam mais ainda suas aflições, né? Viram que você não é a única doida que você está indo, tem mais. Exatamente. Não é? Ó, uma galera, tá cheio. Então, obrigada a todos, muito, muito, muito grata mesmo. Deixem as perguntas nos comentários aqui do Insta, que a gente vai respondendo aos pouquinhos se ficou alguma coisa, viu? Ótima tarde. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.